Eu sempre sonhei em acampar com os meus filhos, mas a estreia foi um desastre. O nosso primeiro acampamento selvagem acabou num incêndio florestal de grandes proporções. Imagina a cena. Estávamos num lugar paradisíaco, dentro de um parque nacional, no alto de uma serra e totalmente isolado, porque é um lugar que só se chega a pé, com um mochilão nas costas e 5 horas de caminhada. E onde o sinal do celular mais próximo fica a mais uns 20 quilômetros depois que você chegar até o carro. E durante 4 dias nós ficamos totalmente sozinhos lá, somente Sofia de 9 anos, Heitor de 12, minha esposa Débora e eu. Visitamos cachoeiras incríveis, subimos em todos os picos próximos, ensinei os meninos a navegar com bússola, a fazer armadilhas, a construir fogueiras, a cozinhar no fogão a lenha improvisado, enfim. Foi tão legal que eles curtiram tanto que pediram para ficar mais 2 dias. E aí a gente teve, claro, que racionar a comida para durar um pouco mais. Mas no último dia, quando voltávamos de uma caminhada ao pico mais alto, vimos lá de cima um incêndio na região do nosso acampamento. Putz, perguntei para os meninos, será que nós fizemos alguma coisa errada? E eles ficaram até brancos na hora, com medo de terem sido responsáveis por ter colocado fogo no parque. E ninguém lembrava de nenhuma falha que poderia ter causado aquilo. Como ainda estávamos muito longe, não dava para ter certeza se o fogo já tinha queimado a nossa barraca ou não. E como nesse momento estávamos mais próximos da saída do parque do que do acampamento, os nossos filhos queriam abandonar tudo e voltar para o carro. As emoções estavam meio misturadas. Eu pensando no prejuízo de perder os equipamentos, os meninos com medo do incêndio e a minha esposa com dor na consciência de ter colocado fogo num parque ecológico. Mas a gente não tinha opção, a chave do carro estava lá dentro da barraca e a única maneira de voltar para casa era entrar na região do incêndio e tentar achá-la, mesmo que tivesse toda queimada. Mas aí, ao longo do caminho, nós fomos vendo novos focos de incêndio. E um pouco mais à frente, um cara andando rápido, parecia que queria esconder um galão de gasolina embaixo da jaqueta. E aí, furioso, eu parti para cima dele e perguntei o que estava acontecendo. E ele respondeu que eles estavam fazendo uma queimada, que aquelas terras ali eram dele, e ainda me ameaçou, dizendo que os homens dele estavam lá embaixo, ou seja, lá perto da nossa barraca, colocando fogo em tudo. Moral da história. Estávamos no meio de um incêndio criminoso, intimidados por grileiros, num domingo, quase escurecendo. Como não tinha o que fazer, enfrentamos a situação e continuamos andando até o acampamento, aproveitando que o fogo estava soprando numa direção favorável. E quando chegamos lá, quase 1 hora depois, que ainda estava bem longe, vimos que o fogo estava a apenas 40 metros de distância da barraca e que o vento podia virar a qualquer momento. Então não tinha tempo a perder, desmontamos tudo o mais rápido que nós pudemos, enfiamos as coisas na mochila de qualquer jeito e nos afastamos do fogo. Na volta, a gente resolveu pegar uma rota ainda mais longa para ficar mais longe da fumaça e do fogo e principalmente para tentar evitar uma possível emboscada daqueles caras. Esse medo do que aqueles homens podiam fazer foi terrível. E aí nós caminhamos no escuro, sem usar as lanternas, totalmente em silêncio, por mais de 5 horas, para tentar passar sem ser visto pelos grileiros, porque a gente realmente estava com medo de uma emboscada que graças a Deus não aconteceu. Nesse dia, os meus filhos andaram mais de 20 quilômetros, carregaram muito peso, sentiram fome, sede, frio e muito medo. E eles sabiam que não podiam parar de andar porque entendiam muito bem os riscos que a gente corria ali. E depois desse perrengue todo, vocês acham que eles nunca mais quiseram acampar novamente? Como a gente estava de férias, o plano era fazer um novo acampamento na semana seguinte. Nesse eles não quiseram ir. Estava todo mundo meio de baixo astral, com aquela sensação de que o mundo não é um lugar confiável. E foi preciso um tempo para eles assimilarem tudo e fazerem milhares de perguntas até esgotar as alternativas de tudo que poderia acontecer e quais seriam as nossas atitudes em cada situação. E aí depois disso nós vimos que eles foram ficando mais confiantes, de que mesmo que se tudo fosse pior, eles tinham condições de superar os desafios. E ali eu vi que nasceu uma coragem responsável, sabe, do tipo, foi difícil, mas eu dei conta, e daria conta até demais. E isso é uma sensação muito boa.
Mas as pessoas sempre nos perguntam, e se algo muito ruim acontecer nessas aventuras? Esse é um ponto de tensão eterno dentro da minha família. Mesmo entre minha esposa e eu, que concordamos em praticamente tudo, esse limiar é sempre conflituoso. Qual é o limite entre o risco e o perigo? A verdade é que não existe uma resposta certa para isso. É por isso que a cumplicidade entre os parceiros precisa ser mais forte do que as dúvidas. E isso inclui as crianças também. Elas devem estar cientes do que pode acontecer para estarem preparadas quando acontecer. E de tudo isso que nós vivenciamos, a conclusão que nós chegamos é que o incêndio foi a parte mais simples. Gerou um desconforto enorme, tivemos que mudar todos os nossos planos por causa dele, mas o risco em si era baixo. O maior perigo era o que aqueles caras podiam fazer. E isso é algo que a gente não tem como controlar. Coisas ruins sempre podem acontecer, por isso que é uma aventura. Mas o nosso ponto aqui é outro. Por que nós pais acreditamos na ideia de que somos capazes de proteger os nossos filhos de todos os perigos do mundo? Acho que esse é que é o verdadeiro problema. Acreditar que nós podemos controlar tudo. A vida sempre vai trazer surpresas. Umas boas, outras maravilhosas e algumas ruins também. A aleatoriedade é a única coisa certa na vida. E diante dela, nós seremos sempre mortais e frágeis. A minha ficha caiu já no nascimento do nosso primeiro filho. Na época, alguém havia me dito que ser pai é aprender a viver com o coração fora do corpo. E ali, naquela sala gelada, parecia que foi exatamente isso que eu senti. Como se o Heitor tivesse nascido de um lado e o meu coração tivesse pulado para fora do peito do outro aqui. E ele teve um parto tenso, porque ele nasceu pequeno e com baixo peso, sem explicação. E foi com o mínimo necessário para não ter que ficar internado na incubadora. Não foi nada trágico, mas foi suficiente para ensinar a um pai recém-nascido o que significava a fragilidade de viver com o coração fora do peito. E desde então, minha esposa e eu fomos percebendo que a vida é muito mais complexa do que a nossa capacidade de controlá-la. E aí, direcionamos a criação dos nossos filhos mais para a construção da autonomia diante das surpresas do que para o controle das circunstâncias. Entendendo que a autonomia não é só fazer escolhas, é ser capaz de se manter inteiro, mesmo quando não houver escolhas. E com pequenas atitudes, desde cedo, nós fomos tentando ensinar isso para os nossos filhos. Eu já contei para vocês que o Heitor nasceu com baixo peso, e com a Sofia foi a mesma coisa. Mais uma surpresinha do destino. Mas eles tiveram a sorte de ter uma mãe com peitos fartos e disponibilidade para amamentar regularmente de 3 em 3 horas. E com isso eles cresceram rápido até os 4 meses, quando veio a hora da primeira fruta. A primeira aventura gastronômica na vida deles. A primeira fruta foi banana e eles adoraram. No dia seguinte foi maçã. A Débora nunca gostou muito de maçã e adivinha só, nem tudo é surpresa, eles também não gostaram. E aí o que nós fizemos? Conversamos com eles e explicamos que naquele dia o que tinha para comer era maçã. Se eles não quisessem comer, não tinha problema. Era só esperar mais 3 horas até o horário da próxima mamada e estava tudo resolvido. E o que eles fizeram? Choraram, né? Com toda a indignação de um neném com fome. E aí o que nós fizemos? Nós conversamos com eles tranquilamente até que eles se acalmassem e compreendessem que trocar a comida não era uma opção que estava aberta para eles. E aí eles ficaram com fome, decidiram ficar com fome. No dia seguinte, nós oferecemos a maçã novamente e eles aceitaram. E vocês acham que deixar uma criança sem comida por 3 horas é muita maldade? Minha mãe quase morreu só de ouvir essa história, mas os meninos não, eles estão crescendo lá até hoje. E bastou apenas uma aventura gastronômica para eles entenderem que a vida nos traz surpresas que independem da nossa vontade. E começaram a aprender sobre os seus sentimentos e como se comportar diante disso. Além de aprender que experimentar coisas novas pode ser legal. Afinal, depois da maçã, pode vir um morango ou uma jabuticaba. Desde então, eles são livres para ir para qualquer lugar do mundo, ir para a casa de qualquer pessoa e se alimentar sem restrições, porque aprenderam isso desde cedo. Agora, pensem no contrário.
Aquela criança que foi alimentada com a comidinha que ela gosta todo dia. No início, realizar o capricho da criança pode até ser uma forma de demonstrar carinho. Mas quando a única comida que a criança aceita é aquela, isso pode se converter numa prisão, porque priva a criança e muitas vezes a família inteira de experimentar outras coisas. Quantas famílias vocês conhecem assim? Bom, eu estou aqui contando uma história de sucesso, como se tudo tivesse acontecido suavemente. Mas isso jamais teria acontecido sem a parceria incondicional da minha esposa. Eu sou só a faísca, né, o cara que inventa as aventuras e conta as histórias, mas ela é que abrasa, ela que nos mantém todos estáveis e acolhidos o tempo todo. Sem falar que ela é a parte racional e altamente qualificada para educar, porque estudou e trabalhou com isso a vida toda. Então, obrigado, meu bem. E ela sabe muito bem que juntos nós tivemos que comprar muitas brigas para educar os nossos filhos para terem essa liberdade. Certamente há infinitas formas de fazer isso e você vai encontrar o seu. Mas por que as aventuras são um bom caminho para isso? Porque elas são uma oportunidade de aprendizado de primeiríssima mão, ou seja, com a própria pele, mas com riscos relativamente baixos e fáceis de controlar. Muitos pais morrem de medo da criança ralar o joelho ou de quebrar um dedo. Mas eu quase não vejo pais preocupados em ter uma criança frágil, sem energia nem disposição para tentar nada fora da sua zona de conforto. E o que pode ser mais danoso para a existência de uma criança? Um joelho ralado ou o sufocamento causado por acreditar que tudo é perigoso? Pensem nas consequências disso. As consequências de um joelho ralado são desconfortáveis, mas são simples. E quais são as consequências de passar a infância inteira dos nossos filhos repetindo para eles: não faz isso porque é perigoso, você não vai dar conta de fazer isso, e coisas desse tipo. Falar que tudo é perigoso é uma forma de evitar o desconforto de ter que ajudar a criança. Mas pensem nas consequências do seu filho crescer acreditando que tudo é difícil demais e que tudo está muito além das possibilidades dele. Quais são as consequências disso? A autonomia não é algo que se constrói num ambiente de superproteção. Talvez você não tenha percebido, mas as crianças nunca foram tão dependentes de nós pais para fazer qualquer coisa, qualquer aventura, quanto são hoje. Se você já tem mais de 40 anos como eu, vai se lembrar de ter brincado na rua ou no terreiro da casa da avó sem a supervisão dos pais ou de uma babá. Sozinhos nós podíamos nos aventurar. E de certa forma os nossos pais confiavam que a gente ia dar conta de fazer isso. Hoje nós não deixamos os nossos filhos brincarem sozinhos nem nas festinhas de aniversário. Tem sempre um monitor lá para garantir que nada aconteça. E, consequentemente, as únicas oportunidades que essa garotada de hoje tem para experimentar coisas novas é no mundo digital. Ali sim eles têm sossego para fazer coisas longe dos olhos dos pais. Mas e aí? Nós vamos nos conformar com isso? Ao tentar proteger os nossos filhos de todo risco, estamos criando pessoas frágeis, incapazes de lidar com o inesperado, tanto no mundo externo quanto no mundo interno. Eu não quero dizer com isso que você deve abandonar os seus filhos na floresta como João e Maria para eles aprenderem a se virar. Não é isso. Eu estou falando de pequenas aventuras, proporcionais ao momento de cada um. E as aventuras podem estar em qualquer lugar. Experimente, por exemplo, ir ao shopping e dar ao seu filho ou sua filha a missão de seu guia que vai levar a família de volta para o carro, no estacionamento. Claro, você primeiro vai ensiná-lo a se orientar para que ele seja capaz de achar o carro depois. Mas esteja disposto a arriscar, passar horas com ele procurando o carro se for necessário. Mas deixe que ele seja o protagonista. Ele vai se sentir o super-herói que consegue encontrar os carros. E depois, você ainda pode dar para ele a missão de ser o Waze, que vai dar as coordenadas para levar a família inteira de volta para casa. E novamente ele vai se sentir melhor do que o Waze. E nunca mais vai se perder ao tentar voltar para casa sozinho. Aliás, essa é outra linda metáfora do que significa ser pai ou educador. Ser capaz de ensinar o seu filho a se guiar sozinho, em qualquer lugar. Pois é para isso que nós fomos feitos, para vê-los partir, sabendo que no fundo
um dia nós não estaremos mais aqui quando eles retornarem. Educar é ensinar a andar com as próprias pernas. E ter autonomia é ser capaz de escolher o melhor caminho, apesar das mudanças que podem acontecer. Essa autoconfiança é a única garantia possível para qualquer aventura e para a vida toda. Porque aventurar-se é se abrir para o mundo, é se lançar no inesperado. É isso que transforma pessoas comuns em heróis. As aventuras são um meio de expandir a nossa percepção daquilo que somos capazes de fazer e de reconhecer quais são os nossos verdadeiros limites. É uma forma de aproximar aquilo que somos daquilo que podemos ser, para que no fim os nossos filhos possam dizer ao mundo lá fora, e ao coração aqui dentro, que venham os desafios. Eu dou conta.